Olá, nesse vídeo vamos resolver mais um problema enviado pelo Forms. Trata-se de um problema de polinômios de um nível extremamente avançado. Você é requisitado a encontrar todos os valores reais x para os quais a equação é satisfeita. Esse é o tipo de problema que agrega muito ao seu arsenal de estratégias para resolver problemas de polinômio, apesar de ser muito difícil. Eu vou fazer um agrupamento no lado direito da equação e coadunar os fatores 3 dividido por x menos 3 e 19 dividido por x menos 19. E depois eu vou fazer a mesma coisa para o segundo e para o terceiro. E por que você reorganiza os termos do lado direito dessa maneira? Quando você fizer os dois blocos de operação dados, de certa forma, pela multiplicação cruzada e multiplicação dos denominadores, você vai perceber que quando você multiplicar o x menos 3 por x menos 19, você vai obter o resultado de x ao quadrado menos 22x. E o mesmo ocorre quando você fizer x menos 5 vezes x menos 17, você vai obter o x ao quadrado menos 22x. E essa é uma estratégia muito utilizado nesses problemas mais complexos por conta dessas similaridades de resultados, dependendo da organização na qual esses termos estiverem dispostos. Então, eu vou fazer exatamente o que eu falei, faça a multiplicação cruzada, e depois você procede com a multiplicação dos denominadores, nesse caso, o termo básico, e 3 vezes 19, 57. Da mesma forma, faço a multiplicação cruzada e depois multiplicação dos denominadores, com a diferença de que, nesse caso, o coeficiente independente vai ser 85. Como eu fiz essa multiplicação tão rápida, basta você se lembrar da soma e produto das raízes de um polinômio de segundo grau. Nesse caso, você tem as raízes 13 e 19, a soma vai dar 22, portanto, você tem o menos 22. Da mesma forma, 5 e 17 somados resultam em 22, portanto, menos 22. E o coeficiente independente resulta do produto dessas raízes, no caso, 3 vezes 19 vai ser 57, e 5 vezes 17 vai dar 85, sem você precisar trocar o sinal. Certo, agora você faz as distributivas, perceba que 3 vezes x somado com 19 vezes x vai dar 22x, e depois você vai fazer a distributiva, que acaba dando duas vezes esse resultado, né, de 3 vezes 19, seguido do sinal de menos. E finalizamos com os mesmos procedimentos para a segunda fração. E você começa a perceber uma certa simetria entre essas duas frações. Quer dizer, eu tenho o x2 menos 22x e o 22 ali no numerador associado ao x também. Agora, não tem muito mais o que fazer, porque para pensar. Se você proceder com mais uma multiplicação cruzada, você vai acabar obtendo polinômio de terceiro grau lá no numerador, e no denominador você vai obter um polinômio de quarto grau. Você percebe que vai começar a ficar muito complexo, porque você não sabe resolver equações de terceiro e quarto grau de forma trivial, e aí é que o segundo pulo do gato entra em cena. Todo esse desenvolvimento do lado direito era igual, em princípio, ao x2 menos 11x menos 4. E o que é interessante você notar aqui? Que tal eu jogar esse menos 4 para o lado direito da equação, só que de forma fragmentada? Como assim? Então eu vou passar o menos 4 para o lado direito, só que mais 4 você pode reescrevê-lo como 2 mais 2, né? E agora, que tal eu associar a cada uma dessas frações do lado direito duas unidades? E por que você faz isso? Pelo seguinte motivo. Tomando a primeira fração para efeitos de análise. Quando você fizer a multiplicação cruzada, você inevitavelmente vai acabar fazendo 57 vezes 2. Só que já existe esse termo aqui negativado. Então, quando você fizer a soma, você vai acabar fazendo o cancelamento desse termo. E aí você só vai obter uma expressão em função de x. Isso é muito interessante, porque o mesmo acontece quando você toma o mesmo procedimento para a segunda fração, quando você fizer 85 vezes 2 e somar com menos 2 vezes 85, obviamente você vai cancelar esse termo e você vai obter o mesmo resultado no numerador para a segunda fração. Então, é dessa forma que vamos continuar a nossa resolução. Então, fazendo a multiplicação cruzada para a primeira operação, você percebe que eu já fiz a multiplicação do x² e do menos 22 por 2. Você segue com o denominador de praxe. Perceba que vai ser possível cancelar o termo 2 vezes 57 e também o 22x com o menos 44. E antes disso, nós vamos fazer a mesma coisa para a segunda fração. Novamente, você vai ter o cancelamento do 2 vezes 85 e o 22x acaba sendo simplificado para menos 22x por conta do menos 44. Daí você vai ficar com 2x2 menos 22x dividido pelo denominador inicial e repete o numerador com o segundo denominador. E aí você percebe que eu consigo colocar o 2 em evidência para cada um desses numeradores. Além disso, também o x pode ser posto em evidência por conta dele aparecer em todas as parcelas da subtração do numerador.
Do lado esquerdo, você também consegue colocar o mesmo termo, x menos 11, e aí você procede com a ideia de cancelar esse termo, né, já que ele aparece em todas as parcelas do lado esquerdo e do lado direito. Mas você tem que avaliar o seguinte: quando eu fizer o cancelamento do termo x menos 11, eu estarei ignorando alguma raiz válida? Porque indiretamente você tem duas raízes associadas a esse termo. Você teria o 0 e o 11, né? Então você tem que avaliar, será que o 0 é uma raiz? Será que o 11 é uma raiz? Se eles forem, você precisa se lembrar de colocá-la ao final da sua solução lá no conjunto verdade. E voltando na equação do enunciado, você vai ter que fazer de lição de casa duas coisas. O que acontece quando você substituir x por 0 e o x por 11? Será que eu vou obter uma verdade matemática? Quer dizer, eu vou obter menos 4 igual a menos 4? Porque quando você substituir o x por 0, do lado esquerdo você vai ter menos 4, né? Isso aqui vai zerar, sobrando só o menos 4. Se você substituir x por 11, você vai obter também o menos 4, que 11 ao quadrado menos 11 ao quadrado, restando apenas o menos 4. E aí fica de lição de casa para você avaliar o que acontece. 0 e 11 são raízes, quer dizer, quando eu substituir x por esses valores, eu vou obter sentenças verdadeiras? Isso aí fica de lição de casa, mas eu adianto que sim, você vai obter os mesmos valores. E com isso você sabe que eles deverão constar na sua resposta final e, portanto, você pode proceder aqui com o cancelamento desse fator. Fazendo a divisão da equação como um todo pelo termo x menos 11, do lado esquerdo você ficaria com 1 e do lado direito você teria o 2 que multiplica o recíproco daqueles denominadores usuais. Certo. E agora você percebe que existe uma similaridade enorme entre essas duas frações. O termo x2 menos 22x acaba se repetindo. Você pode invocar uma variável auxiliar e dizer que ela vale exatamente x2 menos 22x. Agora eu vou proceder com a substituição. Prosseguimos com a multiplicação cruzada e multiplicação dos denominadores. E desenvolvendo o numerador, você vai ter 2 vezes 2a 142. Certo. E você percebe que esses coeficientes independentes eles estão enormes demais. Você poderia invocar uma segunda variável auxiliar para tentar dirimir esse problema. E aí, quando você fizer o 2a, você vai ter que lembrar lá da expressão em vermelho que relaciona b e a. Isso vai dar 2b menos 114. E, claramente, você vai precisar substituir ali no numerador. Então, ficamos com 1 igual a 2 vezes que multiplica 2b menos 114 com mais 142, vai dar justamente 28. Tudo isso dividido por b, que multiplica b mais 57 mais 28, vai resultar em 85, portanto, b mais 28. E agora, basta você jogar o 1 para o outro lado, fazer a distributiva. Então, ficamos com 4b mais 2 vezes 28. E, jogando menos 1 para o outro lado, basta você multiplicá-lo por b mais 28 e colocar o sinal de menos. Tudo isso igual a 0. E para resolver essa fração, basta garantir que o numerador seja igual a 0 e que os resultados encontrados para b sejam diferentes de 0 e de menos 28, né? Então, fazendo a distributiva no numerador, tudo isso igual a 0. Eu vou multiplicar a equação como um todo por menos 1 e fazer alguns ajustes. Seria b ao quadrado mais 24b menos 2 vezes 28. Tudo isso igual a 0. Certo. Vamos resolver por um método que eu já ensinei aqui no canal para cortar um pouco das simplificações que você vai ter que fazer pelo Bhaskara. Então, você teria b sendo igual a menos 12, mais ou menos 144 mais 56. Isso acaba simplificando para menos 12, mais ou menos 144 mais 56 vai dar 200. Mas a gente sabe que b vale a mais 57, portanto, você consegue isolar o a. O a vai ser justamente menos 12 com menos 57 vai dar menos 69, mais ou menos raiz quadrada de 200. Por outro lado, nós sabemos que o a se encontra em função de x pela primeira substituição de variáveis e, portanto, basta eu igualar o x ao quadrado menos 22 àquela expressão. E, finalmente, chegamos ao último Bhaskara. Vou passar com o sinal de menos acompanhando aquela expressão. Novamente, eu vou me utilizar do atalho já ensinado aqui no canal. Então, você teria 11 ao quadrado é 121, menos 69, mais ou menos raiz quadrada de 200. 121 menos 69 vai dar justamente 52. E o seu radicando mais externo acaba sendo 52, mais ou menos raiz quadrada de 200. Então, você percebe que existem 4 valores aqui. E o seu conjunto de solução vai ser 0, 11. Que foram as duas raízes que nós ignoramos naquela simplificação do fator x menos 11. De forma sincopada, você teria as 4 raízes dadas por esse radical duplo. E essa acaba sendo a sua solução. Você percebe então que existem 6 soluções reais, das quais 4 são irracionais. 2, portanto, sendo naturais ou inteiras.